Rapaziada, não é que passou mais uma rodada, né? São Paulo fez aquela palhaçada contra o Fluminense. E não é que mesmo assim, rapaz, São Paulo ainda manteve a oitava colocação. É aquele negócio que a gente pensa que, pô, agora já era. Esquece Libertadores. Só que tem questão que vale lembrar. O São Paulo é incompetente? É. Só que vale lembrar que os outros que estão brigando com o São Paulo também são, né? Ali é a briga dos incompetentes, essa oitava colocação. Né? Começa já que para tu brigar pro oitavo lugar já é ridículo, patético. Tu brigar, não é nem chegar, é brigar pro oitavo lugar, que é uma posição ali, né, de meio de tabela. Já começa que é ridículo aí, né? Isso fica duas vezes, né, cara, mais ridículo ainda quando a oitava colocação tem que ficar em oitavo e ela não te dá a vaga para Libertadores. Tem que torcer pro Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, né? Então, tipo assim, é uma situação ridícula em dois aspectos. É tu brigar pela oitava colocação e ter que ver ainda se alguns times aí vão ser campeão para dar essa oitava colocação para Libertadores, né? Então, tipo assim, é uma briga ridícula, literalmente, é um negócio patético aí. E na briga dos incompetentes, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, o São Paulo segue oitavo. Segue oitavo ainda. O Corinthians ontem podia passar o São Paulo, chegou até abrir o placar, ganhar o jogo contra o Botafogo virou e o Corinthians empatou depois, então ficou o São Paulo em oitavo com 48, em nono o Corinthians com 46, tá? Em décimo o Grêmio com 46, acho que o Grêmio foi o único a vencer, né? O Grêmio e o Vasco, desses times que estão perto, foram os únicos que ganharam, né? O Grêmio tinha ganhado do Palmeiras no meio de semana ainda, né? Foi o jogo dessa rodada, e o Vasco ganhou. De quem que o Vasco ganhou? O Vasco ganhou do Inter, pô. Atropelou, foi 5-1 o jogo do Inter, né? E o Bragantino, né? O Grêmio, o Grêmio 46, o Vasco 45, Bragantino 12º com 45, Bragantino perdeu pro Fortaleza no meio de semana, né? No meio de semana passado. E ontem o Atlético Mineiro poderia igualar a pontuação do São Paulo, né? O Galo, se vencesse ontem, chegaria a 48, que é a mesma pontuação do São Paulo, só que o Galo perdeu. O Galo perdeu pro Fortaleza. Então, tipo assim, cara, São Paulo se esforça, muito incompetente para não ir para Libertadores, só que a oitava colocação tá aí na mão de São Paulo. 2 rodadas para acabar o campeonato e o São Paulo segue nessa oitava posição. Né? Na briga dos incompetentes, o São Paulo mantém aí essa oitava posição. Né? Vamos para a 37ª rodada na próxima. E o São Paulo, aí há 2 rodadas, tá nessa oitava posição. E o próximo jogo é o Inter tem que vencer. Né? O Inter tem que vencer, olha só. O São Paulo pega o Inter na Vila na quarta-feira. Aí o Corinthians pega o Fortaleza lá no Castelão. O Fortaleza vindo bem, né? Com não sei quantas vitórias seguidas, brigando para não cair. Acho improvável que o Corinthians ganhe do Fortaleza. Pode acontecer? Pode. Mas acredito que o Corinthians não vai conseguir vencer o Fortaleza lá no Castelão. O Grêmio recebe o Fluminense, que está muito bem com o Zubeldia em Porto Alegre. O Vasco recebe o Mirassol, né? E o Bragantino recebe o Vitória, que tá desesperado brigando para não cair. Então, tipo assim, ninguém tem jogo fácil, né? O próprio São Paulo, né, vai pegar o Inter, que também tá desesperado contra o rebaixamento. O Inter que está na zona de rebaixamento, vale lembrar isso, tá? Então, todo mundo aí vai pegar um time, irmão, né, que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, né? Independentemente do que esteja brigando, mas todo mundo aqui está brigando por alguma coisa. Entendeu? Então, tipo assim, tá aí nas mãos do São Paulo a incompetente oitava colocação. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir ficar nessa posição aí, ou se vai ser mais incompetente que os outros e não vai nem conseguir ficar em oitavo. Vamos ver. Tem que ver se os jogadores do São Paulo querem jogar, né? Porque depois do que fizeram contra o Fluminense, a gente fica com dúvidas. Os caras querem jogar, estão com vontade de ganhar, a gente não sabe. Né? Depois do que aconteceu no Maracanã na semana passada. Né? Tem essa dúvida aí também. Né? Tem que ver como os caras vão entrar em campo, né? Como eles vão encarar, como que eles vão aí trabalhar para esse jogo. Né? Tem que ver isso aí também, que é super importante ressaltar. Né? Ressaltar aí. Mas enfim, tá isso. Mais uma rodada se passou e o São Paulo se mantém na oitava posição. E eu acredito eu que vai ficar nessa posição, cara. O torcedor é bicho bobo, né, cara? Pensa no bicho bobo, no bicho otário, é o torcedor. Eu aqui. Vai ficar em oitavo, vai pra pré-Libertadores. Vamos lá, né, cara? Vamos lá. Torcedor é assim, cara. Não tem jeito, né? Torcedor, vou te contar um negócio, cara. É uma coisa de maluco, né? Enfim. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. E o Muricy Ramalho, né? Muito criticado aí, né? Pela torcida de São Paulo. Por aparecer pouco, né, cara? Tá aí no cantinho dele, não aparece tanto, né? O Muricy Ramalho deu entrevista pro GE,
falando agora sobre o novo momento do São Paulo, né? Que como todo mundo sabe, né? O Belmonte saiu, o Nelson saiu, o Chapecó saiu, né? E agora que vai comandar o futebol do São Paulo é o Rui Costa junto com o Muricy Ramalho. Então o Muricy Ramalho vai ter um protagonismo agora maior, né? No comando do futebol do São Paulo, tá? E é sobre isso que ele falou. Muricy Ramalho explicou como ficará o seu papel no São Paulo com as mudanças na direção, onde seguirá dando apoio à comissão técnica e atletas, mas participará de uma forma mais efetiva de algumas decisões importantes do futebol. Aquela questão dele de ser uma ponte ali, né, de jogador para a diretoria, né, cara, de jogador ali para a comissão técnica, ele agora vai continuar fazendo isso, mas vai ter mais protagonismo em questão de tomar decisão, né, ele vai comandar o futebol literalmente ao lado do Rui Costa. Agora ele tem um protagonismo aí maior e um protagonismo que ele nunca teve na gestão do São Paulo desde que ele chegou lá em 21 na gestão do Casares, né? O Casares nunca deu pro Muricy esse protagonismo como ele vai ter agora, né? E o Muricy falou o seguinte, abre aspas: meu papel sempre foi o de estar perto do técnico, fazer reuniões com a comissão, conversar com os jogadores e estar em todos os treinos. É isso, vou continuar fazendo o meu trabalho, claro que discretamente, mas tomando, às vezes, decisões, sempre pensando no clube. Eu trabalho para o clube. Sinto muito pela saída do Belmonte. Trabalhamos juntos por 5 anos e ele tem o meu respeito. Mas o futebol continua e temos que continuar nessa missão, que é melhorar sempre o time. Temos que melhorar muito. O trabalho não para, fecha aspas. Então tá aí o Muricy falando, né, que o trabalho dele de fazer reunião, de fazer a ponte de jogador com diretoria, conversar com a comissão técnica, sempre tá mais próximo ali dos jogadores da comissão, é o trabalho dele, né? Ele fala, vou continuar fazendo isso, mas tomando decisões do futebol, né? Como a gente comentou, né, ele vai comandar o futebol com o Rui Costa agora, né? E ele fala, né, agradece o Belmonte, né, trabalhamos muito tempo aí, 5 anos, né, tem meu respeito, e diz que o São Paulo tem que melhorar muito, né? Muita coisa tem que ser melhorada aí. Se for só a melhora, Muricy, tava ótimo, né? Ah, não, o São Paulo tá bem, tem que fazer uma melhor aqui, uma melhor ali. Não é a situação atual do São Paulo. O São Paulo precisava, irmão, de uma limpa, entendeu? Uma limpa em todos os setores do clube, no geral, né? O São Paulo precisava fazer isso aí, porque é muito difícil você ver hoje um setor no clube que funciona bem. Esportivamente é um lixo, financeiramente é um lixo, né? A parte administrativa é um lixo, a parte política é um lixo, né? DM / preparação física, um lixo, 200 jogadores machucados por jogo, né? O que funciona bem no São Paulo hoje no clube, no geral? Alguém sabe dizer? Até a base que continua vendendo jogador, né? A base do São Paulo, né, foi boa nesse ano, venceu a Copinha, uma geração muito boa, né, que o Casares doou aí do São Paulo, mas já esteve, né, cara, em momentos melhores. Cotia, Então, tipo assim, o que salva no São Paulo hoje? O que tu fala, pô, essa área do clube funciona, essa área aqui funciona, essa área aqui a gente tem orgulho de falar que é excelente. Não tem, né? É tudo literalmente uma porcaria. Você pode precisar, irmão, de um reset, né? De um reset, irmão. Tirar todo mundo de lá e botar todo mundo novo, né? Falando das pessoas que estão diretamente no futebol, né? Tirando, evidentemente, a cozinheira, o segurança, o jardineiro, que esse aí não tem nada a ver com o futebol, né? Eles ajudam ali, mas é óbvio que eles não estão ali, né, diretamente dentro do futebol, né? Tomando decisão, contratando jogador, vendendo, né? Então, tirando essas pessoas aí, cara, tinha que mandar geral. A verdade é essa, tá? Não gosto de ficar falando isso aí, mas a verdade é essa, tá? São Paulo tá no momento que São Paulo precisa de coisa nova, de inovação, de pessoas novas no comando do clube, trazendo ideias novas e não mais do mesmo, né? E tudo que a gente reclama que falta no São Paulo, falta há 5, 10 anos, não é de agora. É que sempre vai piorando, né? Aí vai aumentando, evidentemente, a repercussão, protesto, reclamação, né? Então é isso. O que tem no São Paulo hoje que a gente fala, pô, essa área aqui funciona, irmão, de forma excelente, é muito bom isso aqui. O que funciona? Nada. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O CEO para profissionalizar o futebol do São Paulo. É engraçado que ele tá lá há 5 anos e ele vai tentar profissionalizar a porra do futebol do São Paulo agora, no último ano. Parabéns, Casares. Você é um cara que realmente antevê muito bem as coisas que deveriam acontecer no clube já na primeira oportunidade, no primeiro ano do seu mandato. Quando ele fala, Motinha,
que vai fechar o ano aí com um balanço aí, né, equilibrado, Positivo. que o São Paulo ano que vem vai estar, positivo, que vai ter de novo um time competitivo. Casares, tá chamando o torcedor mais uma vez de palhaço. E eu não sei como tem gente ainda que abraça seu discursinho furado. E depois, para finalizar, inclusive o Mano tava até trazendo aí a fala do Luiz Gustavo, onde o Casares ele se faz de morto e não entende que o recado também é para ele. Então, não, ele não nomina ninguém e tal. Tá mais do que claro, só se ele falasse teu nome. E eu acho que não precisa ser nenhum Einstein para poder entender que o recado foi dado para você e para sua cúpula também. Então, e aí para finalizar, depois a gente fala do jogo, né, o que falou o Luiz Gustavo, Motinha, isso reflete demais a situação que o São Paulo hoje atravessa. Por exemplo, Motinha, no ano passado, não sei se foi esse ano ou ano passado, a chefia do departamento médico do São Paulo era nomeada por um cara que era pediatra, tá? E agora tá o pai do Caio aí, que também é médico, mas eu duvido que seja um médico voltado à medicina esportiva. E quando a gente fala isso aí, Motinha, é reflexo dentro de campo. Você acha que essa quantidade de lesões que o São Paulo tem hoje no seu elenco e a demora para recuperar jogadores, tudo bem que tem um contexto aí de jogador de mais de 30 anos, quando se lesiona, demora um pouco mais para se recuperar, mas você acha que é coincidência? Quando o cara é pediatra, meu irmão, quando o cara é pediatra da porra, da coordenação do departamento médico do São Paulo, você acha que ele é um cara que ele tem o feeling ali do que precisa ser feito para tratar um atleta profissional, um atleta de alto rendimento, um atleta de alto desempenho? Não é. O São Paulo, quando tinha esse cara aí, eu acho que quando o Lucas se machucava, ele levava o cara na Promatre pra fazer exame, não é possível. O tal do pai, o pai do Caio aí também. Eu duvido, eu não sei. Se for realmente algo voltado à parte da medicina esportiva, depois eu faço uma retificação aqui do que eu disse. Mas eu duvido que esse cara seja formado. Oi. Na verdade, veja bem, quem chefia lá, ele que chefia o departamento de excelência médica, óbvio, não é a pessoa que põe a mão na massa. Mas não importa, Sombra. Indica os tratamentos. Não, só para deixar claro. Eu acho totalmente errado que ele esteja lá. Fui eu que trouxe, inclusive, para vocês, essa questão de que ele é o chefe do departamento de excelência médica. Só deixando claro. Óbvio, o cara é o chefe, não significa que ele tá no dia a dia lá, pondo a mão na massa para detectar lesões e ver o que tem que ser feito ou não, tá? Mas, Sombra, o negócio é o seguinte, quando você tem um cara que chefia um departamento médico, eu espero que esse cara seja um especialista na porra do tratamento de lesões de um atleta de alto desempenho. Exato. Adianta o cara ser pediatra e tá lá naquela porra, chefiando um departamento desse? Cara, é um absurdo. Então, quando a gente fala de profissionalizar a porra do futebol, é justamente pra não ter esse cabide de empregos que serve aí quando o cara consegue voto pra eleger determinado candidato à presidência. É isso que não pode acontecer. Porque isso acontece no departamento de marketing, isso acontece no departamento jurídico, isso acontece no departamento médico, no departamento de futebol. O cara tem que fazer os conchavos dele para pagar os favores por ter sido eleito. Então, é esse tipo de coisa que acaba refletindo aí no que aconteceu dentro de campo. Eu acho que o recado do Luiz Gustavo, mais uma vez, parabenizo o Luiz Gustavo. Eu não acho que deve ser um atleta que deve permanecer para o ano que vem, né? Um atleta que já tem a sua relação custo-benefício, que na minha opinião não é vantajosa para o São Paulo, mas ele deixa o seu legado. Para mim, o Luiz Gustavo ele tá à frente do São Paulo. O Crespo, na coletiva, ele falou, olha, quando eu cheguei em julho, me falaram o seguinte, ó, não tem dinheiro até dezembro, hein? Não tem dinheiro até dezembro. É pra não cair. É pro ano que janeiro do ano que vem. E janeiro do ano que vem, né? Seria promessa de janeiro. Na entrevista coletiva ele é perguntado sobre isso, né? Ô Crespo, eu não sou seu amigo, não te conheço, etc e tal. Mas se você me pedisse uma opinião, eu falaria pra você, vai embora. O que vai acrescentar na tua vida? Assim, não existe uma maneira racional de achar que é bom ficar no São Paulo. Não existe nada que possa levar uma pessoa a falar assim, não, deixa eu pensar bem, racionalmente, a carreira dele, né? Se vale a pena eu ficar no São Paulo. Sabe por quê, Crespo? Segundo, o São Paulo é um time quebrado. O Júlio pode ter falado aí de buscar investimentos, etc e tal. Eu não acredito em uma vírgula do que o Júlio fala. Eu não acredito nem naquela cara de triste que ele fez. Tava abatido, né? Nem naquela cara de choro. A voz fina, né? Nem naquela cara de que não dormiu. Não acredito. Não acredito. Ele é marqueteiro. Na verdade é o seguinte, o São Paulo, hoje, é um paralelepípedo. Como assim? E ele, quando fala, ele, como marqueteiro que é, ele bota uma embalagem bonita sobre o trabalho, etc e tal. Só que quando você abre a caixa, é um paralelepípedo. Entendeu? Ou seja, ele dá aquela maquiada, porque ele tem uma grande oratória. Só que é o seguinte,
ele vive num mundo da Casareslândia. Ele acha que todo mundo cai... Casareslândia. É Casareslândia. Ele acha... É Casareslândia, né? Ele acha que todo mundo cai naquele papinho dele. Porque é o seguinte, ele tem uma oratória do cacete, vem com aquela coisa, né? A lábia é boa, né? Sabe se posicionar, né? Ou seja, ele parece que ele fez o mesmo curso do que os senadores, deputados federais, deputados estaduais, toda essa politicaiada que a gente tem no Brasil. Ele tem um media training maravilhoso, etc e tal. Não dá pra cair na sua lábia, Júlio. Então, o que eu queria dizer? Crespo, ontem ele falou o seguinte, olha, o planejamento já começou, mas só que eu quero ver o planejamento sair do papel. É verdade, ele falou. Eu senti ontem que o Crespo está extremamente desconfiado. Totalmente desconfiado do que vai acontecer. Gente do céu, Crespo, cara, aí você daqui a pouco vai ter a torcida te xingando, vai ter a torcida te fritando, de novo, né? E etc e tal. A gente viu aí que você de repente mostrou que gosta do São Paulo, que adquiriu um carinho pelo São Paulo. Sai por cima, Crespo. Não espera o barco afundar. Sai por cima, porque essa galera e essa gente vai botar no teu currículo vai estar lá o nome do São Paulo. Mas vai estar lá como demitido, vai estar lá como rebaixado, vai estar lá associado a alguma situação ruim, Crespo. 6-0. Não, isso aí... O São Paulo já é um rebaixado que nunca foi confirmado. O São Paulo só precisa da confirmação de um rebaixamento. O São Paulo é um rebaixamento anual. Moralmente já foi rebaixado. Moralmente já está rebaixado faz tempo. O torcedor de São Paulo, assim, não tem como ele ficar mais triste se o São Paulo for um dia rebaixado. Porque eu, particularmente, a minha tristeza em relação ao São Paulo já é de time rebaixado há muitos e muitos anos. Então, sinceramente, se eu sou o Crespo, eu abandono, eu vou embora. Valeu, galera. Turma, muito obrigado. Hein? Rui Costa, olha que bacana que você é, você com a sua empáfia, o seu discurso aí arrogante, dizendo que o São Paulo voltou a ser referência. Meu Deus. Não, Rui, referência do quê? De time desorganizado, de clube desorganizado, de clube sem comando, de incompetência. O São Paulo hoje é referência de tudo isso, incluindo você, que tá aí para fazer o papel de passar pano pro Júlio Casares. Também faz o mesmo discurso do Júlio. Entendeu? Mesmo discursinho do Júlio. Agora, eu vou pedir para a produção colocar uma arte aí na tela, só para simbolizar mais essa questão de fracassos, que não é só ontem, não. Não é só o de ontem. Mas se a gente olhar aí, Fê, olha as goleadas que a gente sofreu na gestão Casares. Desde aquele 5-1 pro Inter, que é a pior derrota do São Paulo no Morumbi em todos os tempos. Cara, isso não é normal para um time grande. Esse 4-0 do Palmeiras foi qual jogo? Esse 4-0... Foi o final do Paulista. Do Paulista. Ah, foi 22 aquilo? Nossa. 22. Que era pra gente tentar o bicampeonato, né? É verdade. Cara, pro Vasco, pro Fluminense, pro Flamengo, beleza. Flamengo e Palmeiras você pode até falar, pô, são os melhores times, mas não pode tomar 4 e 5. Nossa, teve um 5-0 também, né? Verdade. Não pode. Isso não pode acontecer. Era 2023. 2 clássicos e o do Internacional que foi dentro do Morumbis, mas, cara, essas coisas não podem acontecer num clube do tamanho do São Paulo. Esse 6-0 acho que fica muito marcado, Senna, porque pega o ano do São Paulo, condensa, coloca naquelas compressas, pega tudo que foi a temporada do São Paulo, desde janeiro, coloca numa compressa e joga em 90 minutos. Foi o 6-0 pro Fluminense. Porque é um time sem elenco, um time sem brio, um time sem uma liderança, um time de uma delegação que estava lá no Rio de Janeiro, sem o seu presidente para colocar a cara a tapa. Essa foi o reflexo da temporada do São Paulo, é Fluminense 6, São Paulo 0. E essas goleadas, muitas dessas, e, cara, 4-1 pro Vasco, 5-0 pro Palmeiras, 4-0 pro Palmeiras em 2 anos consecutivos. Essas coisas não podem acontecer. E aí, vai ter gente que vai
ouvir o que disse Rui Costa, Júlio Casares há algumas semanas e vai ouvir que o São Paulo voltou a ser protagonista, que o São Paulo é exemplo de gestão. Gente, o Júlio Casares, anteontem, estava no Summit da CBF, dando palestras sobre gestão esportiva. Um cara que pegou a dívida do São Paulo e duplicou ao fim da sua gestão. Esse cara, há 2 dias atrás, repito, 2 dias atrás, anteontem, estava no Summit da CBF falando sobre gestão esportiva. Ontem o São Paulo... Junto com o presidente do Corinthians, pra ficar mais irônico. Santos, exato. Porra. Do céu. Você ouvir... É que nem você pegar os piores exemplos, você pegar as piores pessoas e palestrar sobre, cara, a paz mundial. Você Susana von Richthofen, exato, pra sobre falar amor da família. sobre amor aos pais. A palestra de amor aos pais É foda, hein? é com a Suzane von Richthofen. É a mesma coisa, gente, é cômico. A gente ri, porque o que nos resta é rir nesse momento. O que nos resta é isso. Mas, cara, não pode acontecer essas coisas. Eu tenho muito medo do que vai ser o ano que vem. Por quê? Ano que vem, nessa reta final de ano, ficou claro que o início do planejamento para 2026 já começou. Chapecó, Nelsinho, o Belmonte saíram. Que eram os caras que dentro do São Paulo ali tinham um certo conflito com o presidente. São Paulo tem esse conflito. Pro ano que vem vai ter dentro da sua direção só membros que são mais alinhados ao que pensa o Júlio Casares. E aí, você pensa, ele disse que vai dar tá em busca de dinheiro para fazer uma boa janela de transferências. Quando a gente pensa aqui, tá nós três aqui, tem uma galera do chat também, que, cara, independente do ano do São Paulo, no ano que vem, o São Paulo pegar empréstimo, se endivida ainda mais, faz um elenco razoável e ganha algum título, eu tenho certeza que a grande maioria da torcida do São Paulo vai esquecer o ano de 2025 e ele vai sair por cima. E eu acho que esse é o all-in. E esse é o meu medo. Ele vai dar um all-in em 2025 que em pouco tempo a gente vai pagar esse pato. Em 2023 a gente tá pagando o pato hoje. Imagina em 2026 que a dívida pode aumentar, mas para grande parte da torcida vai estar tudo bem porque ele ganhou, sei lá, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Isso a torcida vai esquecer completamente o que aconteceu. E aí eu acho que cabe a nós, cabe a outros jornalistas de não fazer com que esqueça esse tipo de situação. Então, esse é o meu medo. O São Paulo hoje tem só funcionários e dentro da direção pessoas que estão alinhadas com o que pensa o Júlio Casares. Ele vai dar esse all-in? Primeiro, uma questão de ego. A gente sabe, essa coletiva hoje dele mostra que ele coloca o ego dele à frente de tudo. Ele não erra, ele é o melhor, ele é o cara do momento. Ele coloca à frente dele, do clube, o ego dele, porque se der certo, ele vai sair por cima. E segundo, tem um ponto crucial. Quem deve sair como oposição? Tem muitas histórias que Carlos Belmonte é uma dessas pessoas. Enfim, ele enfraquece a oposição a partir do momento que o Belmonte e outros membros da diretoria saem do clube. E imagina se em janeiro o São Paulo faz uma boa janela de transferências. Pro torcedor médio, pro torcedor comum, o que vai pensar? Porra, o Belmonte era uma merda. Olha esse cara aí. Ele tava sugando do clube, não contratava ninguém. Olha como mudou. O Carlo Magno, o CEO do São Paulo, fez isso, isso e isso. E aí, ao final de 2026, quando acaba o mandato de Júlio Casares, ele sai por cima. Ele volta a ser o cara do momento. E esquecem que duplicou a dívida, porque quer ser campeão e tudo mais. E quem sai enfraquecido é a oposição. Pra mim, é claro, 2026 será um ano de all-in da diretoria do São Paulo. Eles vão dar um all-in nessa temporada. Se der merda, aí eles Fica caem. pro próximo. Exatamente, fica pro próximo, fica pra oposição, que ele mesmo demitiu. Se der certo, ele sai por cima e a pique estoura em outro daqui 2 anos, 3 anos. E aí a gente vai pagar o pato mais uma vez com mais uma temporada fracassada. Os dois cenários são muito delicados. Porque se esse all-in fracassa, a gente tem um fracasso em 2026. A gente já tá. A gente passa do fundo do poço, a gente já tá na fossa. Mas, se esse all-in dá certo, a curto prazo, pô, legal, ganhamos um título importante. Mas daqui a 2, 3 anos, essa bomba estoura e estoura pior do que tá acontecendo em 2025. E eu tenho quase certeza que vai começar a pipocar em alguns assessores. Você sabe que tem alguns assessores aí na mídia que fazem pautas positivas, né, pra diretoria. Vai começar a aparecer nome de Casemiro, Antony, nome de jogador que o torcedor gosta, ou de alguma contratação muito midiática.
pra dar uma apagada aí, ou reforma do Morumbi, sabe, que não vai acontecer, mas vai surgir alguma coisa aí pra gerar um negócio favorável pra ele, pra dizer, estamos trabalhando, estamos agora indo pra cima, sabe, prefeito e governador que quando é ano de eleição começa a mandar pintar calçada, cimentar a rua, pra dizer que tá trabalhando, é tipo essa merda aí, é isso que vai acontecer, e pode ver, vai começar a pintar nome de Casemiro, que eu acho que é o último cara que o torcedor fala, porra, podia Colocar voltar. o Szinho nele, né? Casemiro, né? Já tem até S, já tem até S. Super reforço, né? Algum nome midiático demais aí vai aparecer. A primeira decisão de Rui Costa com poderes aumentados dentro do futebol profissional do São Paulo será avaliar a contratação ou não do atacante Pedro Rocha. O jogador de 31 anos foi o artilheiro da Série B pelo Remo, que conquistou o acesso à elite nacional para o ano que vem e fica sem contrato a partir desta segunda-feira. Seu staff já avisou o clube paraense que ele não pretende renovar o contrato. Conforme o Avante Meu Tricolor apurou em meio ao turbilhão de fatos que ocorreram ao longo da última semana, Pedro Rocha foi oferecido ao clube do Morumbi, mas seus empresários não tiveram nenhuma resposta conclusiva. O motivo pelo qual o São Paulo foi procurado é bem evidente. O clube sondou a contratação do atacante em agosto, quando estava no mercado atrás da contratação de um centroavante. Em rodas de negociações que levaram até mesmo Marcos Leonardo a ficar bem perto de vestir a camisa tricolor. Revelado pelo Juventus da Moca, Pedro Rocha ganhou notoriedade no Grêmio, onde se profissionalizou. Desde então somou passagens por Flamengo e Cruzeiro, mas nos últimos anos entrou em um certo declínio, virando opção de equipes menores. Antes ponta esquerdo, o atacante atuou de forma mais centralizada no Remo e conseguiu destaque, marcando 15 gols. Na ocasião, após receber sinal verde dos empresários do jogador, o São Paulo acabou esbarrando nas tratativas com o Remo pela liberação. Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo e atual chefão do futebol do clube de Belém, exigiu o pagamento integral da multa, afastando de vez o São Paulo. E aí, torcedor, você acha que Rui Costa deveria aprovar a contratação a custo zero de Pedro Rocha? Comente aqui embaixo a sua opinião. Não deixe de opinar. A diretoria do São Paulo precisa saber o que pensa o torcedor sobre as negociações no mercado da bola para 2026.